Eu botei um filtrozinho pra amenizar, porque, ó, o tamanho da espinha que eu tô aqui. Mas, enfim, vamos nos focar no vídeo. Porque realmente, eu vou contar um pouco da minha história, que realmente interessa. Quando eu conheci Ho'oponopono, eu tava numa fase da minha vida que eu não tinha saída. Eu não tinha saída pra nada. Eu tava realmente desesperada. Eu tava com depressão, eu tava com crise de ansiedade, eu tava realmente no fundo do poço. E eu comecei a pesquisar na internet uma forma de mudar minha vida. Só que eu queria outro lado, entendeu? Eu queria fazer um pacto. Eu tava procurando assim, um pacto de riqueza, como mudar de vida rápido, essas coisas. Tô sendo bem sincera com vocês. E nisso, na pesquisa que eu fiz, apareceu Betty Russo falando sobre Ho'oponopono. Aí eu, oxente, que é essa mulher? Nunca apareceu pra mim. Eu vou ver o vídeo dela. Aí comecei. Eu assisti, na época eu trabalhava de empregada doméstica, e eu colocava o fone de ouvido, colocava o vídeo e deixava passar. Eu assisti uns 10 vídeos de Betty Russo, falando sobre a técnica, falando sobre Ho'oponopono, como a vida dela mudou, vi o testemunho dela, como a vida dela era de escassez. E ali virou uma chave na minha cabeça, porque eu fiquei me imaginando como era minha vida, que era de reclamar, de não ser grata, procrastinar com tudo, nada estava satisfeito para mim. E eu comecei a enxergar que realmente eu tinha me colocado naquela situação. Aí comecei a fazer Ho'oponopono pra mim, pra meu nome. Eu não tinha japamala. Eu colocava o áudio de Betty Russo e deixava tocando lá no trabalho. Pronto, foi passando o tempo e as coisas foram piorando. Isso mesmo, não melhorou, foram piorando. Eu fui tendo mais ansiedade, foi piorando. As pessoas foram se afastando de mim. Amizades foram se afastando de mim, se intrigando de mim do nada. Assim. E pessoas que eu realmente gostava, se afastando de mim, sabe? E eu sem entender o que estava acontecendo. Eu não entendia. Aí eu disse, meu Deus, eu vou deixar de fazer isso. É pra melhorar, tá piorando. Veja só, isso é lei da atração. Quando eu tava pesquisando no YouTube, aparece outro vídeo de Betty Russo. Ela falando justamente isso, que quando você começa a fazer o Ho'oponopono, as coisas começam a piorar, as coisas não melhoram, as coisas tendem a piorar, porque é uma limpeza externa, não é uma limpeza de fora para dentro, é uma limpeza de dentro para fora. Aí quando eu vi o vídeo dela, eu continuei. Outra coisa, o Ho'oponopono, ele não vai fazer mágica na sua vida, não. Ah, vou fazer Ho'oponopono aqui para um emprego. No outro dia o emprego tá aí. Não. É uma ferramenta, já tá dizendo, é uma ferramenta de limpeza. Então, você tem que usar outras técnicas. Nesse meu período que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, uns 2 meses, minha vida começou a mudar. Eu comecei a sair das dívidas, comecei a pagar todas as dívidas que eu devia. Começou a sobrar dinheiro, sabe, para comer um lanche que eu não tinha. Entendeu? Não tinha. Pra comer uma pizza, que é uma coisa tão simples, né? Não tinha. Eu não tinha. E as coisas foram melhorando. E eu fui colocando em prática a técnica 33 vezes 3. Eu fui colocando caderno da gratidão. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Ah, Lu, e sobre as pessoas que saíram da tua vida? Eu vou te falar agora. Sobre as pessoas que saíram da minha vida, era uma limpeza. Aquelas pessoas ficaram na minha vida por um tempo determinado. Chegou o momento que eu não estava fazendo mais bem para elas, eu entendo assim, e nem elas para mim. Então, o universo achou melhor afastar nós duas e tá tudo bem, sabe? E isso, eu fui fazendo o Ho'oponopono para várias coisas da minha vida. Eu comecei a falar que eu ganhava 5 mil reais por mês. Uma empregada doméstica que ganhava um salário mínimo. E eu comecei a fazer pra mim, Lucilene, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, sabe? Eu fazia com tanta fé, com tanta vontade na minha vida que até hoje eu faço.
Eu não deixei de fazer meu Ho'oponopono. Todos os dias eu faço. Minha vida deu um salto quântico maravilhoso. Vou dizer a vocês. Eu vivia em depressão, tomando medicações, 17 comprimidos por dia eu tomava. Que no outro vídeo eu vou explicar como é a palavra, eu me desmamei desses comprimidos. E eu quero dizer a vocês que só façam. Agora não façam pensando assim, vou fazer hoje o Ho'oponopono e amanhã tudo vai estar perfeito. Não, você não tem que pensar isso. Faça, apenas faça, sabe? Tente se conhecer. O que eu preciso melhorar em mim para que minha vida melhore? O que é que está acontecendo na minha vida hoje? Porque tenha certeza que onde você está hoje é exatamente onde você se colocou. Tudo tá aqui, ó, na nossa mente. Aonde eu tô hoje, foi eu que me coloquei. Hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu era uma pessoa tão negativa que eu não conseguia agradecer por um papel de luz que eu pagava. Sabe? Quando chegava uma conta de energia, eu... Ixi, Maria, de novo esse papel de energia, tem que pagar. Você entende? E hoje, quando eu pago, eu digo gratidão por esta conta de energia abençoada e paga. Porque me forneceu energia todos os dias. Sabe? Eu comecei às vezes, na minha casa, não tinha detergente para lavar a louça. Mas tinha o sabão. E eu vi um vídeo de Betty Russo que justamente acontecia isso com ela. E antes eu reclamava. Tá doido, não tem... detergente aqui pra eu lavar, não tem detergente, Maria, eu reclamava, sabe? E quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, que foi limpando em mim aquilo que me deixava indo para trás. Foi limpando, aí o que acontece? Eu comecei a agradecer. Quando eu ia lavar a louça, eu dizia, meu Deus, obrigado. Eu não tenho detergente, realmente, mas eu tenho sabão. E obrigado porque eu tenho louça para lavar. Sabe? Eu tenho louça para lavar. E se eu tenho louça para lavar, é porque teve comida. Então, obrigado, meu Deus. Eu imprimi uma plaquinha para colocar por conta dos meus 2 filhos, para não reclamar quando eu dissesse, lava a louça. Porque aqui em casa é assim, quem come, lava a sua louça, sabe? Agora, meu outro filho já tá casado, só tem um agora. Aí eu coloquei em cima da pia. Não reclame por ter a louça suja para lavar. Se tem louça suja, é porque teve comida. Aí quando eu mandava meu filho mais novo, que tem 15 anos agora, lavar, ele reclamava, eu dizia, lê isso aqui, Guilherme. Aí ele lia. Aí ele dizia, tá certo, amanhã. Sabe? E isso foi modificando a minha vida. As portas, elas foram se abrindo. E o que eu escrevi, que eu agradeci, porque eu ganhava 5 mil reais, se consumiu, sabe? Hoje eu ganho, graças a meu bom Deus, muito mais do que isso, sabe? A renda da minha casa, graças a Deus, é mais do que isso. Mas tudo isso através do Ho'oponopono, sabe? Eu abri o meu negócio, sabe? Eu tenho o meu canto, que eu vendo quentinhas, eu trabalho pra mim, que era a maior vontade que eu tinha, sabe? Ainda faço o serviço para fora de casa porque é opção minha, eu que quero ir, mas não que eu tipo assim, seja obrigada a ir. Se eu não quiser ir mais, a minha empresa, que é Minhas Quentinhas, graças a Deus, gratidão, me sustenta. Você tá entendendo? Aí o que eu quero dizer pra você é que simplesmente faça, sabe? Às vezes a gente tem um certo preconceito pelo nome Ho'oponopono, a gente fica sem entender, sabe? Mas o Ho'oponopono, ele muda vidas. Ele mudou a minha vida. Ele me tirou de uma pessoa depressiva que tomava mais de 17 comprimidos por dia. Ele me tirou, sabe? Hoje, e depois eu vou contar mais sobre isso, eu tomo 1 comprimido por dia, que é um anticoagulante, porque eu tive uma trombose. Só isso. Eu não tomo nenhum medicamento mais, sabe? E tudo é a fé. Você precisa ter fé naquilo que você está fazendo, sabe? Você precisa ter fé naquilo que você está fazendo. Tudo é a nossa mente.
Tudo é a nossa mente. Siga Betty Russo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aquela mulher, ela me salvou. Ela nem sabe que eu existo, não me conhece, mas ela me salvou de algo, sabe? Que existia dentro de mim. E eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa o que você esteja passando. Eu falo do Ho'oponopono para todo mundo. Ó, a minha situação tá desse Ho'oponopono. Compra um japa-mala, se não tem, faz com caroço de feijão, sabe? Escreve num papelzinho, faz. Mas só faça. Não deixe de fazer o Ho'oponopono, não. Sabe? Eu vou falar em outros vídeos sobre livros, sobre técnicas, sabe? Eu quero me dedicar a esse canal no desenvolvimento pessoal pra gente ser cada dia mais uma pessoa melhor. Gratidão por você aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Sabe? Muita gratidão, muita, muita, muita gratidão por nós estarmos vivas. Obrigado, obrigado e obrigado.